Muito bem, meus amigos, minhas amigas, que Jesus possa nos envolver, trazendo paz nesse momento de pandemia, muita saúde para todos nós, muita harmonia espiritual e tranquilidade para que possamos vencer, né? Como é natural, nós sempre superamos e vencemos. Bom, o tema que nós iremos tratar hoje é alguma coisa que importa muito à filosofia espírita, né? Filosofia espírita que se insere dentro de um grande ramo da tradição filosófica, que é a metafísica, né? Ou seja, aquele ramo da filosofia que vai nascer ali com Sócrates, Platão, claro que teve o seu antecessor na figura de Pitágoras, né? Mas é aquele que imagina que a filosofia, né, metafísica é aquela que imagina a realidade para além do concreto e do material, né? As suas bases elas repousam em uma realidade transcendente e espiritual. E se formos visitar o pensamento da tradição ocidental, nós vamos encontrar na Grécia, de início, antes mesmo do nascedouro da filosofia, uma dualidade entre a explicação que se davam em relação à criação, o universo e o mundo. Haviam aqueles que acreditavam no mito do caos e que o universo não existia nenhuma coerência, nenhuma lógica que encadeasse os acontecimentos. Tudo era um verdadeiro caos. Claro que nesse mito há questões que não nos cabem aqui, digamos, detalhar, mas que tem coisas até mesmo interessantes. No entanto, com Pitágoras, né, o grande sábio de Samos, nós vamos encontrar uma realidade, digamos, muito mais bem elaborada, aprimorada, né, que é do cosmos. Ou seja, havia uma unidade e tudo no universo seguia essa ordem, essa unidade. Né? Se fizermos um exercício, nós vamos observar que essa unidade, nós encontramos as suas evidências através de leis. Nós temos as leis da física. Né? O nosso mundo, o planeta Terra, é gerido por elas. Né? Nós temos as leis biológicas, as leis astronômicas ou as leis cósmicas, perdão. E da mesma forma, nós vamos encontrar uma lei moral. Ou seja, nós percebemos essa lei moral na medida que, quando nós incorremos em erro, nós nos sentimos, de maneira geral, culpados. No entanto, quando nós agimos em benefício não só de nós mesmos, mas em benefício da coletividade, de maneira altruísta, nós nos sentimos bastante felizes. É aquilo que Leon Denis, na obra Depois da Morte, lá no primeiro capítulo da quinta parte, né, O Caminho Reto, ele vai chamar de uma sanção moral. Ou seja, nós temos uma satisfação moral. Portanto, fica claro para nós que há uma lei. Há uma lei. Ou seja, o universo é um cosmos. Há um ordenamento em tudo. Desde a macroestrutura, que é o universo, portanto, as constelações, os sistemas planetários, as galáxias,
até mesmo as estruturas atômicas, as estruturas celulares, as estruturas ínfimas. Há uma lei que rege tudo isso. E se há uma lei, nós estamos falando, portanto, de uma articulação inteligente que gere, melhor dizendo, tudo isso. Ou seja, nós estamos falando de Deus. De Deus. Portanto, quando nós avaliamos a realidade existencial da qual nós, encarnados, participamos e nos movemos, é preciso que tenhamos ideia que há Deus. Conforme nós vimos, isso fica evidente a partir do momento que a gente olha, observa e investiga a criação. E se há um Deus, significa que nós, nesse sentido, participamos da sua criação. Ou seja, nós somos filhos de Deus. E que há um ordenamento evolutivo em tudo. Assim ocorre nos sistemas maiores, sistemas planetários, o sistema cósmico, da mesma forma que nas estruturas menores. Isso nós estamos falando dentro de uma realidade material. No entanto, há uma realidade também transcendente e espiritual que obedece a essas leis. E dentro disso, ou seja, dentro dessa perspectiva evolutiva, nós vamos encontrar dentro da existência, não só humana, mas dos mais diversos reinos, seja o reino vegetal, seja o reino animal, o reino hominal dos homens, há um encadeamento que vai do átomo ao arcanjo. Tudo obedece a essa lei. E dentro dessa estrutura nós vamos encontrar alguma coisa que permeia essa realidade, que impulsiona o progresso. Que coisa é essa? A dor. A dor é um elemento dualístico. Dualístico por quê? O homem, o ser e os seres, eles não só sentem dor, mas eles sentem também prazer, satisfação. Mas existe dentro dessa dualidade a presença, claro, da dor. E aí sempre se impôs ao homem a questão: por que da dor? O porquê do sofrimento humano? O porquê atravessamos tantos dissabores, angústias, aflições? Vejam vocês o momento que nós estamos atravessando dessa crise do Covid-19. Se existe uma lei, então seria interessante alocarmos a nossa reflexão em torno da dor dentro dessa estrutura maior, que é a lei de Deus. A lei natural, como vinham dizer alguns filósofos do iluminismo, a lei moral, como vai nos dizer Immanuel Kant, e depois nosso querido mestre lionês Allan Kardec, a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Mas se formos olhar a tradição filosófica, nós vamos encontrar na Grécia, no século III a.C., duas correntes filosóficas que vão tentar explicar essa dicotomia.
entre o prazer e a dor, a felicidade e o sofrimento. Nós estamos falando do epicurismo e do estoicismo. Epicuro, um filósofo grego, ele vai pregar que a felicidade ela só é alcançada através do prazer. Mas do prazer, depois vai haver desdobramentos com os seus discípulos, mas um prazer simplesmente sensório, um prazer dos sentidos, da carne. O prazer da satisfação sexual, o prazer da satisfação alimentar, o prazer da alimentação, o prazer estético da beleza, que se pode aprender através da visão, quando se vê uma bela peça, uma pintura, uma escultura, o prazer que se sente ao ouvir uma música que nos toca, mas Epicuro nos parece que tinha, digamos, na sua análise, algumas dificuldades e limitações, porque os prazeres sensoriais, eles são extremamente passageiros. Eu tenho fome, eu me alimento, vem a satisfação, o prazer, mas logo depois vem o quê? A fome novamente. Portanto, há uma realidade que permeia a existência humana que, digamos, vai atravessar essa dualidade entre a dor e o prazer, que é justamente a impermanência. Na existência da carne, tudo é passageiro. Essa dualidade nós vemos na própria natureza, entre o dia e a noite, a saúde e a doença, a vida e a morte, o belo e o feio, o novo e o velho, a impermanência. E é assim que nós vamos encontrar uma corrente filosófica que também vai nascer no mesmo século III a.C., com Zenão de Sítio, inicialmente extremamente materialista, mas aquilo que ficou conhecido como neo-estoicismo, ou a terceira fase do estoicismo, que é o estoicismo romano, nós vamos encontrar uma compreensão muito mais alargada sobre essa realidade. A fase romana, que vai começar com Sêneca, depois com Epiteto e, por fim, o imperador filósofo Marco Aurélio, no segundo século depois de Cristo. E o que diziam os filósofos estoicos? Bom, a dor é uma realidade. E por que há a dor? A dor é um instrumento que faz com que o homem descubra em si a lei de Deus. E por que é importante que ele descubra a lei de Deus? Para que ele encontre uma felicidade duradoura. Veja, aqui nós não estamos falando daquela perspectiva epicurista, mas uma realidade perene. Mas se é uma realidade perene, ela só pode ser uma realidade do espírito, porque é a única coisa que permanece. As outras realidades, elas são temporárias, elas são impermanentes. Então nós vamos encontrar, principalmente nas obras, nas famosas cartas de Sêneca, uma variada explicação do grande mestre, que inclusive teve uma vida muito conturbada. Ele pegou uma fase muito dura, não é? Uma fase, vale dizer,
aquela mesma fase em que Paulo estava fazendo as suas viagens, né? Mais ou menos esse período. Inclusive, há alguns historiadores do cristianismo que alegam que houve um diálogo entre Paulo e Sêneca, inclusive, né? Mas o fato é que Sêneca ele viveu com imperadores, digamos, minimamente carrascos, né? Calígula, Agripa e Nero. E Sêneca, ele pregava que a felicidade ela só poderia ser conquistada aqui na Terra com o esforço do homem de encontrar a lei de Deus em si, encontrando essa lei, vivê-la, praticá-la. Dentro disso, havia duas realidades para esse caminho, que é a virtude e o conhecimento. Muito semelhante a aquilo que pregava Jesus, que pregava Paulo e que depois nós vamos encontrar essa mesma questão em Allan Kardec, nos grandes mestres da nossa doutrina do Espiritismo. Né? Bom, e Sêneca vai dizer que a existência do homem é como um rio, em que o homem está nesse rio. Se ele nada contra a correnteza, ele vai encontrar muito atrito. O que é esse atrito? É a dor. É a dor. Quando ele navega... Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Quando ele navega na mesma direção da correnteza, ele está navegando em favor da lei de Deus. Muito embora ele possa encontrar alguns obstáculos no caminho, a correnteza, ou seja, a lei, o favorece a chegar ao seu destino. A questão é que nós, muitas das vezes, na vida, na existência, nós estamos navegando contra a correnteza. É por isso que, não raras vezes, a gente acaba nos afogando. Então, nesse sentido, o estoicismo ele vai pregar que precisamos navegar em direção ao grande oceano que é Deus. E para isso, Deus nos dá essa correnteza que é a sua lei. Não é? E também Allan Kardec vai descortinar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E essa lei, ela vai nos favorecer e nos dotar de maior entendimento e experiência sobre a vida. E para isso, Sêneca, Epiteto, mas principalmente Sêneca e Marco Aurélio, eles vão dizer que o homem ele tem múltiplas oportunidades daquilo que ele vai chamar de paligenesia. E em Espiritismo nós vamos chamar de reencarnação. E dentro da reencarnação, ou da paligenesia, nós vamos ter vários ciclos. Esses ciclos também nós encontramos respaldo no Espiritismo, na obra O Grande Enigma, de Leon Denis, onde ele vai falar da lei circular. Ou seja, nós temos várias fases de amadurecimento biológico, moral e espiritual. Biológico, nós vamos nascer, nós vamos ter a fase de amadurecimento intrauterino, a fase de gestação. Melhor dizendo, eu disse que nós iríamos nascer, não. Nós somos gestados, né? Concebidos, gestados, aí nós vemos a luz. Nós temos aquela primeira fase, a fase na infância. Depois, e na infância nós temos outras fases também dentro dela. Depois nós vamos ter a adolescência,
a juventude, a idade mais madura, o envelhecimento e, por fim, a morte. Bom, e aqui nós chegamos no segundo ponto da nossa reflexão da noite, a morte. O que tem a ver a morte com a dor e com a lei, que inicialmente nós havíamos aludido, não é? A morte é um fenômeno natural. É um fenômeno, portanto, da natureza. Se é da natureza, isso, portanto, está sendo gerido por uma lei. Ou seja, tem uma ligação com Deus. Não é? E aí, nós vamos encontrar dentro das leis de Deus uma lei chamada lei de destruição, que ela também está numa certa dualidade, né? Ela encontra, digamos assim, a sua antítese, né? Um processo de crise e rivalidade na lei de conservação, né? Ou seja, é muito interessante quando nós analisamos de maneira um pouco mais detalhada as leis morais, mas principalmente essas duas leis, a lei de conservação e a lei de destruição, né? Porque são leis que, de certa forma, elas estão em confronto. A destruição, ela está em oposição à conservação, e a conservação, ela está, como é natural, né, em oposição à destruição. Da mesma forma que vida e morte. Mas, se olharmos de maneira superficial, aparentemente é isso. Mas nas leis de Deus, quando nós falamos das leis de Deus dentro da realidade material e espiritual que nós estamos inseridos, haja visto que nós não somos só matéria e não somos só espírito. Aqui no mundo material, nós participamos dessas duas realidades, matéria e espírito. Espírito, enquanto seres inteligentes. Matéria, enquanto homens reencarnados. Não é? E dentro desse processo é que nós vamos... que vai haver a beleza do fenômeno evolutivo. Há um filósofo alemão, que eu gosto muito, do idealismo alemão, daquele mesmo período ali de Kant, né, que é Hegel, e ele vai estabelecer, na sua análise, tanto da evolução da história e de vários outros fenômenos, uma dialética, chamada dialética hegeliana, onde há três fases: a fase da tese, da antítese e da síntese. Então, dentro dessa realidade, não é, entre a vida e a morte, nós podemos dizer que a vida é uma tese. Vamos ver se a gente consegue elaborar um raciocínio. A antítese, ou seja, aquilo que está em confronto a isso, é justamente o quê? A morte. E o que faria a síntese? A síntese é justamente o espírito, que, saindo dentro dessa realidade, ele evolui. Então ele precisa da vida e da morte para evoluir. Olha só que coisa mais curiosa, meus amigos. Paremos aqui para pensar. Olha como que essa estrutura, ela é aparentemente contraditória. Nós precisamos da reencarnação. O espírito, ele precisa da reencarnação. E o que é a reencarnação? É o retorno do espírito à carne, portanto, da matéria. Mas, para sair do ciclo da reencarnação, nós precisamos justamente da reencarnação. Deu uma ideia, gente? Não é? Então, nesse fenômeno da lei, desse confronto entre a lei de destruição e a lei de conservação, porque a lei de conservação, nós temos os vários imperativos
biológicos, antropológicos, como, por exemplo, o instinto, né? O instinto faz com que preservemos o nosso corpo, a nossa saúde, para que possamos ter uma longa jornada pela vida. Mas, ao mesmo tempo, há fatores alheios, muitas das vezes, a nós mesmos, que é o quê? A lei de destruição. Não raras vezes, em tenra idade, nós morremos. Então, a morte é uma realidade tal qual a dor também é. Nós sabemos que dentro da vida nós iremos sentir dor, mas também sabemos que dentro da vida, em algum momento, nós iremos morrer. E aí fica a grande questão para nós. Afinal de contas, o que é a morte? O que é a morte? Nós vamos encontrar várias respostas. Para os epicuristas, por exemplo, eles vão dizer que a morte é o cessar das forças vitais do corpo. Para muitos da corrente materialista, eles vão dizer que a morte, para muitos não, para todos, né, da corrente materialista, é porque o materialismo, enfim, tem várias correntes, né, e várias visões, mas, de maneira geral, é o findar da vida. Ou seja, não há nada mais para além da experiência corpórea. Fechou-se o ciclo da vida do corpo, fechou-se o ciclo da vida. No entanto, para o espiritualismo, e há várias respostas para isso, não é bem isso, né? Ou seja, a vida ela não termina com a morte do corpo. E por que não termina com a morte do corpo? Porque há uma outra realidade, que é a realidade do espírito. Portanto, há um espírito. E essa é toda a diferença. Bom, se há um espírito, o que é essa afirmação? O que essa afirmação ela quer dizer? O que ela quer dizer? Que há alguma coisa que transcende a experiência da carne. Por exemplo, na teologia católica, né, quando vamos visitar, por exemplo, São Tomás de Aquino, o espírito ele nasce no mesmo momento que nasce o corpo, ou seja, que dá início à produção do corpo, ou seja, na concepção. Mas que o espírito ele transcende a morte do corpo. No entanto, para o espiritismo, há alguma coisa a mais. E que coisa é essa? Bom, existe uma realidade que transcende a morte do corpo, mas que também antecede o corpo. O espírito ele não nasce junto do corpo. Ele é anterior e supera o corpo. Bom, isso nós estamos fazendo uma análise, digamos assim, da gênese da realidade do espírito. Mas o espírito é só isso? Não. O espírito, na sua realidade máxima e primeva e primeira, ele é a inteligência. Ele é uma inteligência
ele é dotado do principal atributo de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja, inteligência suprema. O Espírito, ele também incorpora esse atributo de Deus. Mas não só isso. Vamos analisar o segundo ponto que os Espíritos respondem a Allan Kardec na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. Bom, o Espírito, os Espíritos, melhor dizendo, eles não é a causa primária de todas as coisas. Mas, dentro da Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria, dessas duas realidades da criação, dessa relação entre Criador e criação, ou seja, Deus, Criador, criação, Espírito, Matéria. Então, dentro dessa estrutura da criação, Espírito, Matéria, a matéria, ela precisa do Espírito. Para que a matéria precisa do Espírito? Para que ela seja intelectualizada e vitalizada. Da mesma forma que o Espírito precisa da matéria. E por que o Espírito precisa da matéria? Por quê? Para fazer a sua evolução. Porque é nessa experiência de crise entre matéria, entre a realidade espiritual e a matéria, ou seja, a matéria, ela faz com que o espírito tenha diversas carências, necessidades. E é dentro dessas necessidades que o espírito vai se aprimorando, se desenvolvendo, vai o quê? Evoluindo. Meus amigos, se não tiver ficando, enfim, claro, depois a gente pode conversar, né? Trocar uma ideia sobre isso, tá? Mas, enfim, E onde, então, entra o fenômeno da morte? O fenômeno da morte é um fenômeno de crise entre a realidade material e a realidade espiritual. Que crise é essa? O corpo material, ele não dá mais todas as condições que o espírito precisa para o seu desenvolvimento. E não dá por quê? A matéria, a vida material, ela obedece a ciclos. Nós vamos ver esses ciclos dentro de toda a realidade cósmica. Esse ciclo, o reino vegetal obedece, o reino animal obedece, o reino mineral obedece. Os planetas, eles obedecem. Veja, daqui a alguns bilhões de anos, o nosso planeta, ele voltará a ser o quê? Poeira cósmica, que depois vai agregar-se novamente e vai produzir um novo mundo. E, portanto, essa realidade de vida e morte, ela não é só uma realidade do espírito reencarnado. É uma lei da criação. É uma lei. Que, dentro dessa lei, nós podemos chamar isso de impermanência. Ou seja, na realidade da matéria, nada é feito para durar. Da mesma forma que na realidade do espírito, as coisas são duráveis. Mas elas são duráveis dentro de uma perspectiva finalística, ou seja, para que o espírito foi criado? Para se tornar perfeito. Quando o espírito se torna perfeito, pronto, ele estabiliza. Ou seja, ele se torna permanente. Não só no sentido da sua existência, ou seja, ele é um ser perene, ele nunca será destruído, ele foi criado. Por isso que nós não somos o quê? Eternos. Nós somos imortais. Eterno é só Deus, que nunca teve início nem vai ter fim. O espírito, ele é imortal. Imortal. Certo? Imortal. Mas,
dentro do seu processo de imortalidade, ele vai evoluindo. E aí é por isso que ele precisa da matéria, porque é só no confronto com a matéria é que ele vai crescendo, é que ele vai evoluindo. Então, de maneira geral, a morte é isso. Mas será que é só isso? Vamos aprofundar um pouco mais essa visão sobre a morte. Porque a morte, nós podemos dizer que, se ela é uma lei, significa dizer o quê? Que ela está em tudo. Porque a grande lei, ela obedece a uma estrutura chamada de unidade. Qual é o grande atributo de Deus? Além de ser o ser, né, inteligente, conforme nós vemos lá na questão número 1. É que ele é único. Se ele é único, tudo na criação tem que obedecer o quê? Uma unidade. Uma unidade. Portanto, o fenômeno da morte está também em tudo, que obedece uma lei maior, que é a lei de destruição. Muito bem. Dentro da nossa vida, nós podemos dizer que nós passamos por várias mortes. E aí nós temos a relação que há entre dor e morte. Porque, veja, para o Espiritismo, meus amigos, a morte ela não é um fenômeno biológico, ou melhor dizendo, não é somente um fenômeno biológico. Ela também é um fenômeno espiritual. Quando nós falamos de um fenômeno espiritual, Allan Kardec vai dar um outro nome para isso, que é o quê? Desencarnação. Porque o que vem a ser a morte? A morte, nesse sentido, né, digamos, numa visão meramente biológica, é o cessar das forças vitais do nosso corpo. Mas o que é a desencarnação? A desencarnação é o desprendimento da alma para o corpo, ou seja, há um rompimento do laço que prendia a alma ao corpo. Essa é a desencarnação. Ou seja, esse é o fenômeno espiritual da morte. Mas será que é só isso? Há um fenômeno também psicológico. E é nesse sentido que nós vamos compreender aquilo que Leon Denis, na obra O Grande Enigma, vai chamar de a lei circular. Porque nós temos várias fases de vida e morte, meus amigos, na própria vida, na própria reencarnação. Vejamos nós. A passagem da infância para a juventude, para a adolescência. Há um fenômeno de morte. Há uma crise entre essas duas fases. E para que nasça a adolescência, a criança tem que morrer. Mas a grande questão aí está relacionada à visão que temos da morte. Porque muitas das vezes nós fixamos a ideia que morte é o quê? É um fim. Mas, na verdade, a morte, conforme vai nos dizer Leon Denis no Porquê da Vida, é uma passagem. É uma passagem. Portanto, quando nós falamos que a criança tem que morrer para que o jovem nasça, nós estamos falando da morte nesse sentido. E assim sucessivamente. Dentro da evolução biológica. Mas o espírito, ele vem aqui, ele reencarna não só para operar a evolução biológica, mas também para operar a evolução espiritual.
daquilo que nós podemos chamar de amadurecimento espiritual. E dentro do processo de amadurecimento espiritual, também há o fenômeno da morte. Quantas vezes nós não tínhamos uma convicção profunda sobre determinada questão e nós temos que renunciá-la? Ou seja, nós temos que matar aquela convicção para que um novo Tiago, por exemplo, nasça com a nova compreensão. Vejam vocês, dentro desse processo, há o fenômeno também, que é muito importante, nunca pode ser negado, que é o fenômeno do luto. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar o jovem Saulo. O jovem Saulo. Chega um momento da sua vida que ele vai encontrar o Cristo às portas de Damasco. E naquele momento, ele literalmente cai do cavalo. E aí ele percebe o seguinte: à medida que ele vai amadurecendo aquele encontro, ele conversa com Ananias, não é? Depois ele vai para o deserto. Nós podemos dizer que o que é o deserto para o jovem Saulo? É o processo seu de enlutamento. Por quê? Ele viu que ele estava completamente equivocado sobre o Cristo. E ele precisava renascer. Então nós podemos dizer que essa dialética entre Saulo e Paulo, no meio disso houve uma morte. Saulo teve que morrer para que Paulo nascesse. Mas veja, morrer como? Morrer não é um aniquilamento. Porque as nossas experiências, meus amigos, as mais infelizes, elas são importantíssimas para nós. Elas são importantíssimas. E isso tudo é feito com o quê? Com dor. Ou vocês acham que quando Saulo se viu equivocado, ele não sofreu, ele não sentiu dor? Ele não só sentiu dor em função da cegueira, mas ele se viu cego espiritualmente. E essa foi a grande dor. Só que esse processo de dor favoreceu o seu amadurecimento espiritual. Veja, nós podemos dizer, vamos elaborar uma metáfora aqui. Nós podemos dizer que havia uma árvore, e essa árvore estava chegando no final do seu ciclo. Que árvore é essa? Era Saulo. Ele deu um fruto. E esse fruto caiu na terra. E caindo na terra, ele começou a se decompor e surgiu a semente. E a semente foi incorporada no solo. E aí depois nasceu uma nova árvore. Que árvore foi essa? Paulo de Tarso. Um homem renovado em Cristo. Então, veja, não é o aniquilamento, porque a semente que vai fazer com que Paulo cresça, floresça e dê frutos, frutos esses que nós alcançamos e saboreamos até hoje, a sua semente, o seu germe, está na experiência de Saulo. É porque a nossa compreensão ainda daquilo que nós chamamos mal é muito limitada. A melhor visão que nós temos até hoje sobre essa realidade entre o bem e o mal, não vai dar tempo para a gente trabalhar essa questão aqui, está na Gênesis, lá no capítulo 3. Da mesma forma que nós vamos encontrar isso muito bem elaborado no Depois da Morte, no capítulo, na quinta parte, o Caminho Reto, e no Grande Enigma,
de Leon Denis, as 2 últimas obras. Porque o mal, na verdade, é o espírito entrando em confronto com a lei de Deus. Mas nesse processo de confronto com a lei de Deus, a gente pode voltar também ali na obra O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec, de maneira esplendorosa, a gente pode dizer que ele vai nos apresentar o grande enigma da justiça de Deus. Porque se existe uma lei, isso significa que existe a sua sanção. Ou seja, o que é a sanção da lei de Deus? É a justiça. Ou seja, a aplicação da lei de Deus. Que é quando ele vai elaborar, filosoficamente, o Código Penal da vida futura. O arrependimento. Né? Ali na primeira fase, a expiação e depois a reparação. Ou seja, é nesse confronto com a lei de Deus que o espírito vai amadurecendo. Esse confronto a gente chama de mal. Ou seja, quando alguém se equivoca com o outro, lá na frente ele vai ter que expiar, ele vai ter que reparar isso. Claro que inicialmente ele vai se arrepender. O que é o arrependimento? A gente pode dizer que é o Saulo caindo do cavalo. Ele descobriu, nossa, fiz uma besteira. Mas e agora? Basta saber que eu fiz uma besteira? Não, eu tenho que reparar isso. Ou seja, nesse processo disso que Allan Kardec vai chamar do Código Penal da vida futura, ou seja, a aplicação da justiça de Deus, tem também um processo de morte e renascimento. Por quê? Aquele que se equivocou, após sair desse processo, né? Ou seja, o processo de arrependimento, expiação e reparação, ele vai ser outra pessoa. Ele vai abandonar. Agora, não significa que aquela personalidade morreu, se aniquilou. Não, ela se renovou. E eu estou dizendo isso porque é isso que é verdadeiramente a morte. É um processo de renovação. E aí nós entramos no terceiro tema, que é renovação. Né? Ou seja, o que vem a ser a renovação? A renovação, meus amigos, lembram vocês que nós dissemos lá no início da importância de uma questão que os estoicos falavam, que é da impermanência, de entender que nada permanece. Isso é importante porque o Espiritismo ele trata de uma questão que é muito central quando nós avaliamos os processos de renovação moral e de desencarnação, ou seja, de morte, que é o estar preso, no caso da desencarnação do espírito ao corpo, mas também dentro da própria vida, muitas das vezes, nós alargamos uma determinada compreensão, mas acabamos nos cristalizando em outras questões do passado. Uma bela metáfora nós vamos encontrar no livro de... Eu não me recordo, mas está na Torá. Eu não me recordo exatamente aonde. Ou seja, no Pentateuco, né? Que é a metáfora da mulher de Ló. Não sei se vocês se recordam. Eles estavam na cidade de Sodoma e Gomorra. E em determinado momento, o que vai acontecer? Ló recebe um aviso de Deus, né? Para que ele saísse da cidade. Porque aquela cidade, ela pereceria. Vejam vocês, cidade. Vamos trabalhar um pouco esse mito, né? Que é um mito. E aí, ele sai. E a sua mulher, em um determinado momento, na estrada, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Olha a beleza desse mito. Vamos tentar trabalhar. Vejam vocês. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar uma questão para compreender esse mito. E compreender também Paulo de Tarso, que muitas das vezes o acusam de ser machista, mas é falta de compreensão dos sentidos, dos símbolos, dos signos daquilo que ele está tratando. Né? Por quê?
homem e mulher, Adão e Eva, é a representação das duas esferas da psique humana. Ou seja, como que a psique humana ela opera? Ou seja, a inteligência ela opera. Sentimento e razão. Sentimento e razão. E nós podemos dizer que essa estrutura da nossa mente é como se fosse Calderaro na obra No Mundo Maior, lá no primeiro capítulo, a casa mental, melhor dizendo, capítulo 2, a casa mental, ele vai dizer que a mente é como uma casa. Só que aqui no mito de Ló, nós vamos ter uma cidade que está o quê? Se destruindo. Ou seja, ela está morrendo. Certo? E aí nós temos essas duas esferas, ou seja, que nós vamos encontrar lá em Adão e Eva. Adão era a representação da razão e Eva das emoções. As duas estruturas elas têm que trabalhar alinhada, porque se uma abandonar a outra, dá problema. Não é? Quando Adão sai, Eva se vê tentada. Eva não é a figura feminina, mas é a figura, a representação das emoções. E ali o que vai acontecer? Muitas das vezes o espírito ele já tem. Como que a gente pode ver esse mito? Muitas das vezes o espírito ele já tem racionalmente ideia do que é o mal. Mas as suas emoções, muitas das vezes, vai querer olhar para trás, para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí acaba cristalizando as suas emoções e não vai se renovando. Ou seja, é preciso que a gente deixe morrer em nós aquilo que precisa morrer. Muitas das vezes a gente vê isso, a gente pode falar de uma maneira mais abrangente, nas nossas relações. Tem pessoas que querem partir e a gente fica insistindo. As nossas emoções, muitas das vezes a gente sabe, não, a pessoa quer ir, tudo bem. Mas a nossa emoção, mas é a saudade, mas a solidão, mas isso e aquilo. Não, deixemos ir. Alguns vícios que estão nos fazendo mal. Racionalmente, a gente sabe que aquilo está nos fazendo mal. Vamos supor, diabetes. Né? Quem gosta de doce? Racionalmente, eu vou no médico, ele me explica, eu entendo. Mas as minhas emoções ainda se condicionaram, se cristalizaram, à semelhança da mulher de Ló, cristalizou. Uma estátua de sal, cristal, cristalizou aquilo. Condicionou, não dá conta mais. Porque está olhando para trás. O espírito deve olhar para onde? Para frente. Para o novo caminho que se abre. Claro que Deus não falou para Ló. Isso é a representação do quê? Da compreensão nossa em relação à lei de Deus. Deus fala conosco através da sua lei, que opera na natureza, nas criaturas, na esfera moral. E é nesse sentido que então nós encontramos a ligação entre essas três coisas: dor, morte e renovação. Porque muitas das vezes a gente sente uma dor tremenda porque a gente não deixa as coisas irem. A gente quer prendê-las. Isso dá também no sentido estrito da morte, não é? Muitas das vezes, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente lê uma obra Obreiros da Vida Eterna. Quantos espíritos? A gente tem um caso muito interessante de um espírito que André Luiz, quando vai ao cemitério, né, e ele pede para ficar ali observando, ele vê uma moça que estava presa ao seu corpo. E, inclusive, achando que estava reencarnada. E não só achando, como tinha sensações e emoções de encarnar. Por quê? Não se libertou. Então, meus amigos, nesse momento que atravessamos de tanta dor em função da morte e mortes coletivas, muitas das vezes nós negamos. A gente diz, não está difícil não, gente. É isso, né? Não, é preciso que a gente tenha a dimensão das coisas, porque é só tendo dimensão das coisas que a gente consegue encará-las e superá-las.
e superá-las. Entender que a morte não é um fim. A morte é uma passagem para novas possibilidades. É natural, portanto, que a gente atravesse os momentos de luto e de dor. Mas, dentro desse processo, nós temos dois caminhos. O caminho da compreensão e o caminho da revolta. O caminho da revolta, ela gera amargor, pessimismo. O caminho da compreensão gera esclarecimento, lucidez e felicidade. Porque quando nós entendemos que esses fenômenos, eles são naturais, mas que eles não põem fim àquilo que amamos, mas transfere para uma outra esfera de realidade, isso, de certa forma, traz conforto, traz paz, traz felicidade. Então, a morte para o Espiritismo é um fenômeno de transição. Transição para o quê? Para novas etapas de evolução, de aprimoramento, de crescimento. Portanto, isso faz parte da lei de Deus. E se faz parte da lei de Deus, isso só pode ser uma coisa: amor. A melhor síntese que nós vamos encontrar sobre Deus está no Evangelho de João. Deus é amor. Um amor que nós não temos capacidade ainda de compreender, porque é grandioso demais, a semelhança daquela visão que Paulo tem do Cristo. É uma luz que ainda nos fere. Mas é porque nos fere, de alguma forma, nos toca, é que nos faz crescer. Da mesma forma que a luz do sol beijando uma flor lhe confere cor, colorido e também perfume. E assim é o amor de Deus. Ele sempre está a nos beijar. Muitas das vezes o seu calor parece-nos um pouco incômodo, mas com o tempo nós vamos entendendo que é isso que nos faz ter beleza, nos faz ter perfume. Portanto, meus amigos, a mensagem que gostaríamos de deixar nessa noite é de muita esperança. Esperança porque a vida não cessa, ela está sempre se renovando, em múltiplas possibilidades. Da mesma forma que nós precisamos morrer para renascer para a vida eterna, como disse Francisco de Assis, é preciso que muitas estruturas no mundo também morram para que o mundo novo nasça. Portanto, meus amigos, coragem e esperança e muita fé, porque o mundo que nós veremos logo mais, porque o que é o tempo para o Espírito, que tem a imortalidade, logo mais nós veremos, é muito melhor desse mundo que nós vivemos. Então, que Jesus nos abençoe